paz do Senhor Jesus, para você que me ouve neste dia, nós estamos no segundo dia da série Tenha Coragem. E o Senhor tem falado em nosso coração e hoje a palavra é Abraão, a coragem de sair de casa. E é o primeiro exemplo que eu quero compartilhar com você. É o exemplo de Abraão, porque ele mostrou coragem quando Deus chamou para ele sair da sua casa, da sua parentela e ir para uma terra desconhecida que o Senhor lhe mostraria. Abraão não tinha nada palpável aos seus olhos, nada palpável às suas mãos. Ele tinha apenas uma promessa. A palavra do Senhor nos diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da sua terra e da sua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu ser uma bênção. Abençoarei aos que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe ordenara, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Abraão levou consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhes acresceram em Harã, e saíram a fim de irem à terra de Canaã. E à terra de Canaã chegaram. Gênesis 12, do versículo 1 ao 5. Deus vai falar conosco, comigo e com você, e nos dizer para deixar nossa casa, como Ele fez com Abraão. Mas há lições como agir com coragem que podemos aprender com o exemplo de Abraão. Coragem é fidelidade em meio às provações e tentações. No exemplo de Abraão, nós vemos um homem que sacrificou o que era confortável e familiar, pela dificuldade e pela incerteza. Abraão deixou Ur com a sua esposa e com o seu sobrinho e se estabeleceu em Harã. O texto diz: saiu com eles de Ur dos caldeus, a fim de ir para a terra de Canaã. Então, o registro inspirado indica que eles pararam e se estabeleceram primeiro em Harã. Tera, pai de Abraão, morreria mais tarde em Harã, antes que alguém de sua família chegasse a Canaã. Depois que ele e sua família se estabeleceram em Harã, Deus chamou Abraão para sair. O que ele iria deixar? Deus disse: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. Ele foi chamado para ir a uma terra que Deus lhe mostraria. O Senhor disse a Abraão que ele seria com ele e o abençoaria. E quando Deus chamou Abraão, obedeceu. Ele saiu com sua esposa Ló e todos os seus bens. E isso aconteceu quando Abraão já tinha 75 anos de idade. Como veremos mais adiante nesta lição, sua idade era significativa. Talvez você se pergunte: por que eu preciso ter coragem? A palavra nos fornece algumas razões pelas quais foi preciso coragem para Abraão sair da sua casa e seguir por onde o Senhor o guiaria. Primeiro foi preciso coragem, porque ele não sabia para onde estava indo. Abraão saiu de Ur e ele deixou para trás tudo para ir viver aquela promessa que o Senhor havia prometido a ele. Abraão deixou Harã sem saber para onde estava indo. A familiaridade com a área permitia
permitiria planejar a melhor rota e se preparar para os desafios específicos que ele enfrentaria. Abraão não tinha esse luxo. Em vez disso, simplesmente colocou a sua fé em Deus e seguiu ao Senhor. Foi preciso coragem, porque ele teve que deixar seu pai, seus parentes. E esta era a época dos patriarcas. Sua identidade estava ligada à sua família. Enquanto ele estava vivo, o patriarca era a cabeça das gerações que se seguiram. Foi dito a Abraão que deixasse a sua parentela e a casa do seu pai. Ele estava se divorciando ali dos seus parentes durante uma época em que se tinha de confiar nessas pessoas para apoio, proteção e companheirismo. Além disso, Abraão fez isto quando tinha 75 anos. Não era um jovem ansioso para sair sozinho. Não era alguém que estava sem uma direção, mas ele tinha laços com a sua família, que estavam firmemente estabelecidos ao longo das décadas. Mas ele deixou sua família para que ele pudesse se tornar o amigo de Deus. Tiago 2:23. Foi preciso coragem porque ele teve que deixar a casa que tinha estabelecido para si mesmo em Harã. Como eu já disse, Abraão tinha 75 anos quando Deus o chamou. As pessoas geralmente viviam mais tempo que hoje, mas mesmo assim, ele não estava longe da velhice. Essa descrição foi usada quando Abraão tinha 100 anos de idade. Ele partiu sem nenhuma garantia de que ele iria se estabelecer novamente, mas ele estava buscando a recompensa de Deus. Ele estava vivendo pela fé. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros que ele da mesma promessa, com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem os fundamentos, do qual o arquiteto e edificador é Deus. Abraão teve muita coragem. Abraão, ele sabia o que era certo. E Deus lhe disse o que ia fazer. Sai para a terra que eu te mostrarei. Abraão respondeu esse chamado pela fé. E ele sabia o que era certo, porque Deus revelou a ele. E a única maneira de alguém de poder saber o que é certo aos olhos de Deus é através da revelação do Espírito ao homem. Abraão não só sabia o que era certo, mas ele acreditava também nas promessas de Deus. Deus prometeu fazer dele uma grande nação, e é por sua descendência todas as famílias da terra seriam abençoadas. Embora Abraão não tivesse filhos, Deus prometeu-lhe descendência e ele creu. Por causa desta crença, Abraão tornou-se pai dos fiéis. Depois de conhecer as instruções de Deus e crer em suas promessas, Abraão agiu. Deus lhe disse: sai-te. Sem hesitação, ele partiu, porque Abraão, como o Senhor lhe ordenara. Quando foi chamado, ele obedeceu. Embora isso significasse ser um estranho na terra prometida, agir de acordo com as instruções de Deus foi um sinal de coragem por parte de Abraão naquele momento. Deus não está nos chamando diretamente para deixar nossa pátria ou os nossos parentes hoje, mas há certamente as lições para nós, para que nós possamos aprender com o exemplo de Abraão. Primeiro, nós devemos estar dispostos a seguir a Deus onde quer que Ele nos chame para irmos. Novamente, o chamado é diferente, mas certamente somos chamados. Paulo disse que somos chamados pelo Evangelho. Ser chamado através do Evangelho não significa simplesmente ouvir a palavra e crer nas promessas de Deus. Muitos acreditam que tal resposta ao Evangelho é suficiente para a salvação. Mas o exemplo de Abraão nos mostra que a salvação
não é pela fé somente. Se não obedecermos à palavra, pagaremos a pena da destruição eterna. Jesus é, para todos aqueles que obedecem, a fonte da salvação eterna. Se quisermos ser salvos, devemos obedecer às instruções encontradas em Sua palavra, como Maria disse aos servos da festa de casamento: tudo quanto Ele vos disser, fazei. João 2:5. Nós devemos estar dispostos a colocar Deus acima de nossa família, acima de nossas vontades. Nós devemos reconhecer que somos estranhos na terra. Nós não somos daqui, mas pertencemos ao Senhor. E Ele desejou uma pátria melhor, isto é, a celestial. Hebreus 11:16. Este deve ser o nosso desejo também. Abraão estava disposto a deixar o que era confortável e familiar. Para seguir o Senhor, devemos estar dispostos a sacrificar qualquer coisa, até a nossa própria vida, para que possamos agradar ao Senhor. Não será fácil, mas devemos ter coragem. O Senhor está te chamando e tenha certeza que Ele te chama, te mostra, te indica o caminho, mas a decisão de obedecer e ter coragem para fazer é totalmente sua. Que Deus te abençoe e que essa palavra possa falar profundamente em seu coração.